relação a alguns déficits, né, algumas dificuldades. Uma que a gente percebe muito em salas de aula e no trabalho pedagógico, psicopedagógico com essas crianças são a questão da interpretação dos conteúdos abstratos. E aí, a neurociências, ela traz algumas estratégias, né? Ela traz algumas contribuições, porque é o olhar de como a criança aprende, né? De como ela se desenvolve. Então, é isso que nós precisamos pensar, né? É não ficar fixos em planejamentos de ensino, mas pensar também em planejamentos de aprendizagem. Então, eu enquanto estou fazendo um plano, né, um planejamento, hoje eu quero ensinar isso. Como que eu vou ensinar, né? Como que eu vou fazer? Então, nós estamos pensando em estratégias de ensino, mas eu preciso me perguntar também, como que o meu aluno vai aprender? Que habilidades ele precisa para realizar essa minha proposta, né? Para atingir esse objetivo, ele precisa já saber o quê, né? Então, isso é importante a gente pensar, né? Em estudos na área da neurociência, eles contribuem muito nesse sentido. Então, pensando agora na questão dos conteúdos abstratos, né? A gente precisa buscar estratégias diferenciadas de ensino. Então, não ficar somente naquela aula tradicional, né? Que o professor tem um domínio do conhecimento e ele passa a informação, o aluno escuta, recebe, anota. A gente precisa buscar outras estratégias, né? Não precisa ser nada muito grande, muito diferente. Às vezes uma mudada que a gente dá, né? Um jeito de falar diferente, uma música que a gente coloca, né? Uma situação mais prática, então uma encenação, um teatrinho, né? Uma dramatização, acaba contribuindo para a compreensão desse conteúdo mais abstrato. Diversificar as exposições nas aulas. Então, se eu tenho um recurso, se eu tenho condições, utiliza o data show, utiliza uma projeção, utiliza a lousa digital, utiliza um notebook, um computador, o acesso a um site, a uma página. Então, vamos diversificar as nossas aulas, né? Eu não tenho acesso à tecnologia. Mas você tem acesso a revistas, jornais, seguras, né? Isso também pode contribuir. Relacionar os conteúdos curriculares com situações do dia a dia. Isso ajuda muito todos os alunos praticamente, né? Pegar esse conteúdo, trazer para o dia a dia dessa criança, né? Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo nesse ano, né? Eu estava falando sobre personagens, estruturas, enredos, e aí eu falei sobre o teatro. E aí alguns alunos vieram me perguntar o que era o teatro, como que era um teatro, o que acontecia no teatro. Então, eles não tinham a referência da estrutura física do teatro e da apresentação de uma peça teatral. Então, qual é a referência que tem o meu aluno? Né? Adianta eu querer falar para ele de um teatro, sendo que ele não tem esse conceito de uma maneira mais concreta, né? Então, eu preciso fazer referência com situações do dia a dia dessa criança. Então eu não vou falar sobre teatro. Sim, aí que eu tenho que falar, né? Porque eu preciso ampliar o vocabulário, o conhecimento de mundo do meu aluno, né? Então, na minha cidade tem teatro, é possível ir até o teatro? Ok, não é possível ir até o teatro. Então vamos ver um videozinho, um filmezinho que fala sobre isso. Vamos trazer imagens, né? Então a gente pode buscar alguns recursos que favorecem. E um outro exemplo que a gente fala também em salas de aula, né? A professora adora fazer, por exemplo, na alfabetização, listas de palavras, que começa com a letra. Então, palavras que começam com B. Então, com bala, com bebê, com bico. Bico de quê, né? Então, cuidado com esse contexto, né, da situação do abstrato. O que é um bico? Bico de papagaio, bico de mamadeira, né? Bico de chupeta, que bico, né? Com bolo, com bullying. Bullying. Vamos pensar nos nossos alunos, nas nossas crianças que hoje têm 6, 7 anos. Será que elas sabem o que é um bullying? Né? Será que elas já viram um bullying? Elas têm essa informação do que é? Né? Sabe o que é esse contexto, o que é esse objeto, para que ele é usado, em que situações eu posso utilizar um bullying, né? E aí a gente então tem que tomar esse cuidado com os conteúdos que pra gente é normal, né? Que a gente domina, que a gente vê no nosso dia a dia, mas muitas vezes os nossos alunos não. Então, quanto mais concreto for, melhor. Então, a gente tem que dar sempre modelos, demonstrar, dar exemplos, trazer figuras, passar videozinhos que falam sobre o assunto, né? Quanto mais isso for próximo das nossas crianças, dos nossos alunos, melhor para a aprendizagem.
Em relação à dificuldade na comunicação, a gente pode estabelecer diferentes estratégias e buscar diferentes alternativas para estimular essa comunicação, né, para desenvolver a questão da oralidade. Então, se são crianças menores, se são crianças pequenas, né, a gente pode explorar a questão das músicas, né, as musiquinhas infantis, as parlendas, os poemas, trava-língua, tudo isso contribui muito para o desenvolvimento da comunicação, da oralidade. Estimular o aluno a contar histórias, então, contos de fadas, histórias que eles conheçam, e também histórias do dia a dia, né? Então, o que aconteceu no final de semana, como você fez a tarefa, estimular que o aluno conte situações que acontecem com ele, né? Então, como que você veio para a escola, você vem para a escola de ônibus, de carro, tudo depende de cada situação. Estou dando vários exemplos aqui, mas se você está pensando em alguma criança específica, em alguma pessoa em específico, precisa tomar cuidado, assim, qual é a habilidade dessa pessoa, né, dessa criança. Então, cada situação é única. Estou dando vários exemplos só para a gente ter uma visão mais geral, né? Por isso que é muito importante a educação infantil. Na educação infantil a gente trabalha bastante com musiquinhas, com parlendas, né? Isso é ótimo para a comunicação, para o desenvolvimento da oralidade, da fala, do léxico, né? A criança adquire vocabulário. É maravilhoso o trabalho com a questão das músicas, né? A gente precisa pensar no porquê, né? E isso a neurociências traz muito. O porquê eu faço isso? Então, eu tenho um trabalho pedagógico, eu desenvolvo uma atividade pedagógica. Por que eu faço isso, né? Em que ela vai contribuir, né? Qual é a relação dessa minha atividade com o processo de aprendizagem, né? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. E criar sempre oportunidade para essa criança falar, né? Então, em relação à estimulação da comunicação, dá sempre oportunidade para ela se expressar, para ela dizer como que foi o dia dela, ou para ela ir até algum outro professor e pedir alguma coisa emprestada, ou levar algum material até a secretaria. Então, quanto mais a gente conseguir estimular essa criança, essa pessoa a se expressar, a se comunicar, e ter um sentido real para ela, né? Uma comunicação real, num contexto escolar, num contexto familiar, né? Então a pessoa veio buscar, o responsável veio buscar, a mãe veio buscar a criança, deixar a criança falar, né? Olha, hoje eu aprendi isso, né? O que você aprendeu na escola hoje? Hoje eu fiz isso. Então, quanto mais a gente der voz a essa pessoa, a essa criança, melhor para a sua comunicação. A concentração é outra habilidade que muitas vezes acaba sendo comprometida nas pessoas com deficiência intelectual. Algumas práticas, algumas estratégias pedagógicas contribuem muito para a gente buscar a melhora nessa concentração, né? Então, um espaço organizado é fundamental, né? Muitas informações ao mesmo tempo, muitos estímulos diversificados ao mesmo tempo, que muitas vezes não se comunicam, não se conversam, né? Não tem relação entre si, acabam prejudicando. Porque eu não sei se eu vejo o caderno, se eu vejo a tinta, se eu vejo a massinha, o que eu vejo, né? Então, a gente tem que buscar sempre manter o nosso espaço de ensino, né? A nossa sala de aula organizada. Buscar a rotina é fundamental para várias crianças, né? E para a gente também, ela contribui um pouco para baixar a nossa ansiedade, para a gente se organizar mais. Então, manter a rotina. O que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai começar fazendo o quê? Depois o tempo, né? Então, até determinado período a gente faz isso. Então, buscar sempre essa rotina, deixar essa rotina clara. Mas o meu aluno ainda não sabe ler e escrever. Como que eu posso fazer a rotina? Por imagens, né? A gente pode buscar as figuras das atividades. A figura é muito abstrata? Tira foto dos lugares ou dos objetos que serão utilizados. Então, tenta trazer essa rotina de uma maneira mais adequada possível, né? Meu aluno já sabe escrever? Posso só colocar as plaquinhas ou o nome das atividades. Meu aluno ainda não sabe escrever, mas ele tem a facilidade com figuras. Então, só as figuras ali do que vai acontecer já está ótimo.
é muito abstrato, seguras ainda, então tire fotos, né? Leve essa foto até o objeto real, até o local real, para que ela vá fazendo essa relação da foto, né, da imagem, com o que realmente irá acontecer, né? Então, a rotina é fundamental. Atividades lógicas, então, seguir a lógica, né, colocar em sequência, tudo isso contribui para a concentração. E as regras, né? As regras são fundamentais na nossa vida, elas estão em todos os lugares e é importante a gente trabalhar com essas crianças, né? Com esses alunos a questão das regras. Então, por que pode, por que não pode, sempre dizendo o porquê. Muitas vezes a gente coloca a regra, mas a criança ela não sabe o porquê, né? Então, é importante a gente dizer o porquê. Não pode fazer isso por quê, né? Existe essa regra por quê. Então, aí ele vai entender que é para o bem-estar, muitas vezes dele e dos outros que estão à sua volta, né? Para a concentração, tarefas curtas, elas contribuem para o sucesso, né? Então, se a gente tem uma atividade com a criança que ela vai durar 1h30, por exemplo, muitas vezes nem a gente consegue fazer com tanta concentração e eficácia. Mas se a atividade é menorzinha, se dura lá uns 10 minutinhos, depois a gente troca de atividade, troca de estímulo, e depois a gente volta uma atividade mais concentrada, elas contribuem. Então, ofereça sempre tarefas menores, tarefas curtas. E aí, conforme você vai percebendo que a criança está tendo sucesso, que ela está conseguindo fazer, a gente vai aumentando o tempo. E outra coisa que é importante é começar sempre do mais fácil para o mais difícil. Então, qual é o meu objetivo final? Eu pego esse objetivo final e quebro ele em pequenas etapas e começo do que é mais fácil até chegar no mais difícil. Alguns recursos, eles favorecem a atividade com concentração, né? Que a gente trabalhe, que a gente tente desenvolver mais a concentração dos nossos alunos. Então, jogo de memória, jogo de imitação, quebra-cabeça, jogos de tabuleiros, eles são recursos excelentes para a gente trabalhar a concentração. O jogo da memória, como que eu posso fazer? Tudo depende das habilidades e das dificuldades dos alunos que vocês têm, da pessoa com quem você está pensando nesse momento, por exemplo. Às vezes, 4 peças é o suficiente para a gente começar a fazer um jogo da memória. Ou então a gente pode colocar 12 peças, né? Tudo vai depender, então, da dificuldade da criança que vocês têm. Começa sempre com o menor, então, do mais fácil para o mais difícil. E aí a gente vai acrescentando. Esse tipo de jogos, eles são ótimos porque a gente consegue fazer eles com vários conteúdos, né? Então, por exemplo, se eu estou alfabetizando, eu posso fazer um jogo de memória com as vogais. Ou um jogo de quebra-cabeça, né? Então, eu posso colocar a letra A e o desenho de uma abelha, por exemplo. Né? Então, são jogos que a gente consegue adaptar para vários conteúdos. Então, eu super recomendo esse tipo de jogos para trabalhar tanto a concentração quanto já agregado a outras informações, ao conteúdo acadêmico. Em relação à memória recente e o processamento auditivo, algumas práticas podem ajudar. Por exemplo, uma instrução verbal de cada vez. Muitas vezes o professor ele é ansioso, né? Ou então ele dá instruções que para ele é normal, para ele tem sentido, mas que a criança acaba se perdendo no meio das instruções, né? Por exemplo, eu chego na sala de aula e eu falo, né? Abram a bolsa, peguem na bolsa o caderno, estojo e coloquem o cabeçalho. Olha quantas informações, né, que teve nessa fala. Então, abrir a bolsa, pegar o caderno, o estojo, e aí tem que abrir o estojo, pegar o lápis, abrir o caderno onde parou, colocar o cabeçalho, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a algumas crianças, né? Qual é o tipo de instrução que a gente dá? Se a criança, tipo, você falou a instrução e a criança já parou, já congelou, ou então ela só abriu a bolsa e ficou olhando para a bolsa, alguma dificuldade já aconteceu ali, né? Então, aí a gente precisa repetir a nossa instrução. Então, abram a bolsa, peguem na bolsa o caderno de classe e o estojo. No estojo de vocês, peguem um lápis e a borracha, abram um caderno, comecem a colocar o cabeçalho. Ou então eu posso detalhar mais ainda. Mas já percebem como a instrução mudou? Porque, pega o caderno de classe, pega o estojo e coloca o cabeçalho. Muitas vezes acaba se perdendo, né? Então, procurar dar sempre uma instrução verbal de cada vez. Repetir a informação nunca é demais. Muitas vezes é fundamental.
que é, dependendo qual é a informação, qual foi a instrução, a pessoa entendeu só o começo ou só o final. Então a gente precisa ter claro isso, deixar isso claro. Então nunca é demais repetir a informação. Seja breve, né? Curto, pequenas instruções. Então abra a bolsa, pegue o caderno, pegue o estojo. Então, quanto mais pontual for a nossa instrução, mais sucesso a gente vai ter na nossa solicitação. Repita se necessário, mas se a instrução for breve, for curta e tiver uma sequência, vai favorecer a aprendizagem, vai favorecer a execução do que nós estamos pedindo, né? Apoios visuais e exemplos concretos são excelentes. Então, o que eu quero, né? Dependendo do comprometimento, dependendo da dificuldade do meu aluno, eu posso me apoiar em figuras. Então, vocês vão pegar o caderno, vocês vão pegar o estojo, né? Então, mostre a figura, né, do que você quer, né? Eu quero agora que vocês encontrem aqui nessas figuras desenhos que comecem com a letra A. Então, se apoiem em figuras. Então, por exemplo, A de abelha. Então, mostra a abelha. Então, o que mais que tem aqui? Tem mais abelha? Não tem, né? Esse apoio visual é sempre muito bom. E os exemplos, né? Então, como eu falei, então deu o exemplo. A de abelha. Qual outro A eu tenho, né? Ou então, eu quero que vocês abram a bolsa e peguem um caderno. Caderno. Esse é o caderno. Procure sempre dar exemplos e se apoiar em alguns aspectos visuais, figuras, imagens ou alguma demonstração sua, né, enquanto professora, que não seja somente a instrução oral, né, a parte verbal, mas que você se apoie em figuras também.